O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Nós que dizemos ser cristãos, que cremos em Deus, que cremos em Jesus, constantemente somos colocados à prova na nossa fé. Deus realmente existe? Como se prova a existência de Deus? Eu acredito que vocês já tenham visto muita coisa e passado por muitas situações. Em momentos de dizer: acho que eu perdi a fé, ou a minha fé está fraca. Sabe, são expressões que referem-se diretamente a uma pessoa, que é o próprio Deus. O homem, criado à imagem e semelhança de Deus, ele tem dentro de si, seja ele católico ou não, cristão ou não, seja ele de qual for região desse globo terrestre, tem dentro de si uma busca pelo infinito, pelo eterno. Há em nós a semente de Deus. Então nós não precisamos buscá-lo para encontrá-lo. Basta olhar para nós mesmos que nós vamos encontrá-lo. Basta olhar ao nosso redor que nós vamos também encontrá-lo. Porque a criação diz do seu Criador, assim como nós, criaturas, dizemos do nosso Criador. E Jesus fala algo no Evangelho que diz que ninguém vai a Ele se não for atraído pelo Pai. Então, o que nos leva a Jesus é a nossa fé em Deus. Eu creio em Deus. Mesmo que eu não saiba como provar que Ele existe, mas eu sei como eu o experimento, como que eu o enxergo, como que eu o vivo na minha vida. E quanto a isso, não tenho o que provar. Porque é a experiência de criaturas, da criatura com o seu Criador. Então, os que vão a Jesus é porque já são instruídos por Deus, quer dizer, já são atraídos por Deus, porque em Jesus eles encontram a resposta para a sua existência, que é um mistério. O pecado existe, eu sofro com ele, o mundo sofre com ele, a natureza sofre com ele, e o homem tenta solucionar e não consegue solucionar. Busca práticas, busca métodos, busca meios de se livrar, mas não consegue. E o único que consegue dar a nós o perdão dos nossos pecados é Jesus. Por isso que o Pai o enviou. Então, se eu busco em Deus resposta para a minha vida, se eu busco em Deus um sentido para a minha existência, eu vou encontrá-lo na pessoa de Jesus.
porque ele veio da parte do Pai para libertar os homens e as mulheres dos seus pecados e religar de novo a gente com Deus. Porque o que impede nós de nos ligarmos a Deus é justamente o nosso pecado. Nós nos sentimos dignos de se aproximar dele. Então, os que são atraídos pelo Pai, os que buscam o Pai, vão a Jesus, porque Jesus é a porta. Jesus é aquele que abre o caminho para a eternidade, abre o caminho para o acesso a Deus, porque ele perdoa aquilo, ele tira aquele empecilho que nos leva a essa comunhão profunda com Deus. Por isso que quem encontrou Jesus, quem crê em Jesus, crê na vida. Quem crê em Jesus, quem crê em Deus, não tem medo das dificuldades, nem das adversidades, e nem do contrário, porque ele sabe em quem ele pôs a sua confiança. O homem que teme a Deus não tem medo. Temer a Deus significa não é ter medo de Deus, mas é não ofender a sua santidade, quer dizer, é não ser instrumento de pecado que fere a minha comunhão com Ele. Isso que é temer a Deus. A pessoa que teme a Deus foge do pecado. A pessoa que teme a Deus, ele não se entrega a qualquer situação que é contrária aos princípios originais, éticos e morais que regem a vida humana e tudo mais. Mas o que nós encontramos no dia de hoje ao celebrarmos a festa do apóstolo São Tomé? Um homem que viu Jesus em carne e osso, caminhou com ele, comeu com ele, fez missão junto com ele. Ele falou que ele ia padecer, que ele ia morrer, que ele ia ressuscitar. Ele sabia tudo isso na cabeça dele. Então ele conhecia esse Jesus. E agora os discípulos dizem para ele: vimos o Senhor. Ele vai dizer: se eu não ver as marcas dos seus pregos, se eu não pôr a mão do seu lado, se eu não ver isso, ver aquilo, eu não vou acreditar que ele ressuscitou. A fé de Tomé estava baseada numa figura, numa pessoa, num corpo humano. Mas quando ele encontra com Jesus, a sua fé dá um salto. Ele sai da humanidade e parte e liga-se à divindade, porque a expressão de Tomé, ao ver Jesus, ao tocar nas suas feridas, é dizer: meu Senhor e meu Deus. Agora eu não tenho mais dúvida nenhuma. Agora eu creio. Tanto que Jesus dá a resposta, diz: creste porque me vistes? Bem-aventurados aqueles que creem sem me ter visto. Quem foi mais bem-aventurado, Tomé ou nós? Nós, né, gente? Nós somos os bem-aventurados, porque nós não vimos Jesus. Nós sabemos dele pelos apóstolos, pelo testemunho dos apóstolos. Por isso que o apóstolo, na primeira leitura, nos vai falar que nós pertencemos a esse edifício que chamamos de igreja, esse edifício que é o corpo de Cristo, porque nós cremos em Cristo e nós unimos a Cristo. Por isso nós não pertencemos mais nem a este povo, aquele outro povo, porque uma vez unidos a Cristo, nós entramos numa realidade única, que é tanto para o judeu quanto para o pagão, né, que crê, faz parte desse edifício. Tendo Jesus como que a pedra principal. Quem é construtor sabe muito bem disso, que para construir um edifício precisa ter um fundamento bom. E uma pessoa, para a gente confiar nela, precisa ter uma firmeza no que diz. Para a gente botar fé numa pessoa, a gente precisa saber que essa pessoa realmente é fiel àquilo que ela diz, àquilo que ela faz, àquilo que ela é. Então Jesus é o fundamento, a pedra principal, os apóstolos são as colunas dessa edificação e nós fazemos parte desse prédio todo, porque uma construção sem tijolo não é a construção, né? É um monobloco.
A igreja é uma construção de Deus. Nós somos os tijolos dessa construção. Nós fazemos parte desse edifício. Que não é um edifício físico, é um edifício espiritual. Então, como provar para o mundo que Deus existe e que nós caminhamos com Ele, se não termos essa experiência direta com Ele pela fé? Eu creio. Quando eu preparava essa homilia, eu lembrava de antigamente os documentos no finalzinho, né, dizia lá assim, que eu dou fé, né? Dou fé a esse documento, eu dou fé ao que está escrito, quer dizer, eu acredito no que está escrito, isso aqui está escrito é verdade, e depois faz a assinatura embaixo, né? Quem lembra lá dos antigos documentos vai saber disso daí. Dou fé e assino, né? Tá, pronto, é digno de acreditar. Assim Deus também, para que nós creiamos nele, Ele fez coisas maravilhosas ao nosso favor, e nós nos tornamos testemunhas de Cristo, porque não só os apóstolos nos comunicaram quem Ele é, né, o que Ele ensinou, mas nós acolhemos tudo aquilo que Ele nos ofereceu, a salvação que Ele nos trouxe, porque não há experiência mais profunda e mais sólida da nossa fé, senão a experiência com o próprio Deus, com o próprio Senhor, que é isso que a caminhada da fé nos faz, mergulhar em Deus, ir no profundo dele. Graças a São Tomé, nós temos esse testemunho desse apóstolo, que quis ver o corpo de Cristo e viu muito mais além do que um corpo. Viu a presença do próprio Deus ressuscitado. E é para esta ressurreição, meus irmãos e irmãs, que nós fomos salvos por Jesus. E nós participamos desta edificação. Por isso, como construção de Deus, deixemos-nos ser trabalhados pela sua graça, para que possamos atingir a plenitude daquilo que está reservado a todos aqueles que creem em Deus e caminham com Ele e é fiel até o fim. Como Tomé foi chamado por Jesus a ser fiel até o fim. Creste porque me viste, né? Bem-aventurados aqueles que creem sem me terem visto. Agora que crês, seja fiel. O Espírito Santo nos dê a graça de crermos cada dia mais naquilo que o Senhor nos tem revelado do seu amor e da sua misericórdia. Mas, sobretudo, nós cremos nele, porque sem ele não teríamos a igreja e não teríamos Jesus Cristo, não teríamos nada disso. Renova-nos, Senhor, hoje, nesta Eucaristia, ungindo-nos com o dom da fé.